Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina. Eu sou Alberto Sami. Hoje nós temos um assunto fantástico para conversar com vocês. Do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Nós fizemos um resumo para mostrar as 3 revelações, que são Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E vamos conversar sobre este assunto então. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único J. J era a menor letra do alfabeto aramaico. Está em São Mateus, esta frase de Jesus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus tinha, na sua missão, uma intenção de deixar sempre colocado para todos o que ele tinha vindo fazer aqui. Então, ele dizia que ele não tinha vindo destruir a lei. Que lei era essa? Aquilo que estava nas Escrituras, como ele mesmo diz, aquilo que já havia sido divulgado pelos profetas na fase anterior à sua vinda. Então, ele diz que tinha vindo e veio realmente para cumprir essa lei, para cumprir aquilo tudo que eles haviam previsto que ele cumpriria. Moisés. No item 2, nós temos aí, na lei mosaica, há 2 partes distintas, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Na lei mosaica, nós temos uma situação extremamente interessante nesta missão de Moisés. Ele tirou o povo hebreu do Egito, eles estavam lá escravizados. Então Moisés tira este povo que havia sido escravizado e vai com eles para a terra prometida. Qual é o caminho que ele precisava tomar? O mais rápido e o mais fácil não era o deserto, mas ele precisou atravessar esse deserto porque estava sofrendo então uma perseguição. Moisés não se impressionou com isso e tomou a responsabilidade então de levar este povo através do deserto. E foi uma caminhada, uma história, não é? Uma façanha, uma aventura de 40 anos até que eles chegassem à Terra Prometida. Durante esta transposição, com esse pessoal todo pelo deserto, muitas coisas aconteceram. Muitos nascimentos, muitas mortes, muitas brigas, muito de tudo o que aconteceu com um grande povo que chegou aí a ser de mais ou menos 60 mil pessoas. Vocês imaginem 60 mil almas precisando de comida, precisando de água, precisando de tudo. E ele, Moisés, era o líder espiritual e o líder físico desta caminhada. O que é que ele precisou fazer? Organizar tudo isso, não é? Com os seus concidadãos, ele precisou organizar. Ele fez então, escreveu o Pentateuco, 5 livros, e nesses 5 livros, as ordens que as pessoas precisavam obedecer a tudo aquilo que era regulamentar um regimento interno, não é? Diríamos assim, para que todos pudessem se organizar e ter em Moisés aquela lei dele, que era a lei mosaica, a qual nos referimos até hoje. E esta lei mosaica, como diz aqui o nosso texto, era uma lei
civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés, completamente diferente da de Deus, que é invariável. A lei de Deus não muda, não é? Porque Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, não precisa ser mudado em tempo algum. E onde está a lei de Deus? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, nós o sabemos. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isto mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado, que se via conter pelo temor, um povo, não é? De ser naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Claro, era um povo acostumado com uma terra, com uma vida. Eles saem do Egito, então, para irem para a terra prometida, que eles não tinham certeza nem se eles conseguiriam atingir. E o interessante nessa história é que Moisés, ele não entrou na terra prometida, né? Ele não entrou na terra que veio a ser a terra dos judeus. Por quê? Porque a espiritualidade disse a ele que não o fizesse. Então, na fronteira dessas terras, Moisés despede-se deste povo, não é? E, até onde sabemos, ele desapareceu em algum lugar que nós não conseguimos precisar historicamente até hoje. O Cristo, em item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Que missão maravilhosa essa de Jesus! O Pai Celestial, como ele mesmo disse, pediu a ele que viesse. Disse que precisava que ele viesse para colocar esta lei de Deus, não é? Para que nós pudéssemos entender tudo o que precisaríamos fazer aqui nas nossas encarnações. E Jesus vem com essa missão divina de colocar a lei de Deus para nós e usufruímos toda esta passagem do Cristo, esse Espírito maravilhoso, o Espírito mais puro, a ter tocado o solo do nosso planeta até hoje. Por isso é que se nos depara nessa lei, não é? O princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina de Jesus. A lei de Deus que ele veio nos trazer e que tem nos 10 mandamentos todas as necessidades que precisamos, nós, cada um de nós e o planeta inteiro, para que ele possa se adiantar, ele precisa cumprir as leis de Deus que são imutáveis e que Jesus nos trouxe ainda mais abrangentemente daquilo que Deus quer que nós possamos realizar para a evolução espiritual. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Todas as leis que são modificadas na sua substância ou na sua forma, como dissemos anteriormente, não podem ser as leis divinas. Por quê? Porque as leis de Deus não se modificam. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido até o último J. O que Jesus quis dizer com isso? O céu e a terra não concretizará a sua felicidade, a felicidade espiritual do planeta, sem que tudo esteja cumprido, sem que todos entendamos as leis de Deus, sem que a humanidade não compreenda esta lei, nós teremos que ficar buscando dentro de nós, e obviamente os outros também terão que buscar o cumprimento delas, dessas leis. Quis dizer ser necessário que a lei de Deus estivesse no cumprimento integral, não é? Que fosse praticada na terra inteira. E é isso que nós entendemos que precisamos fazer. Por quê? Porque o mundo não pode ser feliz quando um entende
o que é o amor. O outro não entende o que é o amor. Quando um entende o que é caridade e o outro não entende. Quando um entende o que é indulgência e o outro não entende. Nós temos que falar o mesmo idioma. E o mesmo idioma, como Jesus nos diz, nos coloca aqui, é quando a humanidade toda entender as leis do Pai Celestial e cumpri-las. O Espiritismo. No item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Neste caso específico, nós já estamos falando da terceira revelação, não é? Moisés, a primeira revelação, Cristo, a segunda revelação, o Espiritismo, a terceira revelação. Por que é uma ciência nova? Porque, na verdade, a nossa doutrina não tem 200 anos ainda. Então, ela realmente é uma ciência nova, né? Que veio revelar para nós, por meio de provas irrecusáveis, que nós não podemos recusar, que existe a espiritualidade e que nós podemos sim entender e interagir com essa espiritualidade aprendendo dentro dos livros do nosso Pentateuco, aqueles livros que o nosso Allan Kardec escreveu, esta doutrina que ele codificou e que nós estamos aqui conversando sobre ela. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de intensidade e imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Antes da doutrina espírita, tudo era fantástico, tudo era maravilhoso e incompreensível, porque não havia uma resposta para determinadas situações. A partir de Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, a partir de 1857, toda aquela humanidade, não é? Especialmente a França, os países da Europa e Estados Unidos também, tomaram conhecimento de uma realidade nova, desta ciência nova que tratava do mundo dos espíritos, do mundo espiritual. No item 6, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento é a mesma que a do Novo Testamento tem em Cristo. Por quê? Tudo o que é antes de Cristo é o Velho Testamento, não é? É a parte antiga da história das religiões. A partir de Jesus, nós temos então o Novo Testamento, os evangelhos, a história toda que aconteceu com Cristo, desde o seu nascimento até a sua crucificação, estão contidas no Novo Testamento. E houve então, a partir de Jesus, o advento do cristianismo, o qual todos os espíritas seguem. Nós somos uma doutrina cristã. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino oferecido, não por um homem, mas sim pelos Espíritos. Sabemos que, como terceira revelação, Moisés e depois o Cristo nos trouxeram ensinamentos, não é? De um homem para os outros homens. No caso da doutrina espírita, os espíritos estão nos trazendo este ensino coletivo, porque nós somos, os espíritas, uma coletividade, então nós temos dos espíritos para os encarnados orientações da doutrina espírita. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Muito bom. E que ideias são essas? São as ideias de evolução, de progresso. Essas ideias contidas no homem que está amadurecendo a sua espiritualidade, que está convivendo com a ciência, que coloca a religião ao lado da ciência para desenvolver as ideias no sentido de entender a humanidade.
Têm elas as ideias de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Sabemos que a liberdade ela é fundamental para o espírito. A doutrina espírita ela é fundamentada no livre pensamento. Mas todas essas situações de evolução, de progresso, não se faz, obviamente, sem lutas. E essas lutas dependem daquelas engrenagens que somos nós, que precisamos impulsionar a máquina do progresso, a máquina espiritual, a máquina que vai em direção à evolução do planeta, para que todos tenhamos, no final, a nossa felicidade coletiva. Queridos irmãos da Rede Espaço Espírita, no nosso programa da Voz Espírita, muito obrigado a todos.